Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que o Senhor possa derramar bênçãos maravilhosas a favor de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu sempre tenho trazido a palavra de Deus para as nossas vidas com sinceridade, tentando ser fiel naquilo que a palavra nos demonstra, aquilo que a palavra tem nos passado. E hoje eu quero falar sobre o bom pastor. A Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 10, a Bíblia está falando sobre o pastoreio e sobre Jesus como a figura do bom pastor. E na verdade, quando a gente vai olhar para as Escrituras Sagradas, a gente vai entender que o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro pastor, aquele que teve a coragem e a sensibilidade de dar vida pelas suas ovelhas. A Bíblia tem muitas referências que falam sobre isso, testificando na prática as características de Jesus. E como nós vemos isso, nós indo meditar, indo refletir, logo no início, a Bíblia vai trazer como título o bom pastor. Eu sou o bom pastor, Jesus se referindo a ele. Jesus usa João, para escrever acerca do pastoreio do próprio Jesus. Aí a Bíblia vai testificar para a gente, dentro da palavra de Deus. E o Senhor Jesus vai falar sobre o salteador, sobre o ladrão e sobre os mercenários, ou o mercenário, se referindo para a mesma pessoa. E quando nós vamos olhar para isso, queridos, nós vamos trazer vários significados. Que existe o significado de alguém que tenta fazer trairagem ou tenta induzir, tenta desviar você do caminho correto. A Bíblia vai dizer também, Jesus na sua palavra se expressando, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim ou quem passar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Ou seja, Jesus dizendo que ele é o pão da vida. Ele se refere a muitas coisas boas, trazendo as características de uma palavra de fé, esperança e positividade. Nós sabemos que a palavra de Deus, se referindo às características de Jesus, nós vamos ver a testificação do que é o verdadeiro evangelho. E Jesus Cristo diz que ele veio para que todos que nele crescem tenham vida e que a tenha com abundância, ou seja, tenha vida de verdade. Porque quando nós conhecemos o Evangelho e se convertemos a Cristo, nós vamos com certeza deixar aquilo que era mal. Porque a partir do momento que a gente se converte ao Senhor Jesus, nós deixamos o caminho errado. Nós deixamos o caminho que não é o certo e passamos a ir para o caminho certo. E nós sabemos, queridos, que Satanás, ele não vai buscar o que já é seu, porque diz a Bíblia também que no mundo já o maligno age. O maligno age no mundo e ele procura tragar as ovelhas do bom pastor, que é Jesus. O Senhor vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que Satanás, ele não veio senão para matar, roubar e destruir, ou vice-versa, como você queira entender. Mas Jesus Cristo diz que ele veio para que todos tenham vida. E ele vai se referir que o pastor, ele passa pela porta, mas o ladrão, ele pula ou ele arrebenta a porta para poder entrar e assaltar a casa do cidadão. Jesus se referindo a Satanás como ele é astuto. E nós vamos ver, a astúcia de Satanás. Quando Jesus fala sobre isso, o Senhor Jesus fala que ele é astuto, ele é a antiga serpente.
quando a gente for olhar lá no início da Bíblia, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, a serpente era um dos animais mais astutos que o Senhor Deus criara. Ou seja, nós vamos olhar que Satanás anteriormente ele era um anjo de luz. E ele, por sua vez, ele quer se igualar a Deus e é lançado, dos céus, porque ele era um anjo de luz. Aí nós vamos entender, meus amados e queridos irmãos, que ele tem um poder enorme, ele tem uma força enorme. Ele tem, o conhecimento das coisas, ele sabe as escrituras sagradas, só não faz obedecer, ele não obedece porque ele é Satanás, e ele será lançado no inferno, para ele não tem mais jeito. E ele sabe que as pessoas que ele persegue foram compradas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, e ele quer atacar, porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Então o Senhor ele tem deixado esse entendimento para nós, para que nós possamos a cada dia entender que o Senhor Jesus ele não força ninguém ao Evangelho, ele não força ninguém à convenção, mas é necessário que a gente venha se converter dos nossos pecados para que nós possamos alcançar de fato a vida eterna, porque sem esse evangelho, sem obedecer e sem praticar a palavra de Deus, nós não vamos chegar até Cristo, nós não vamos ter a possibilidade de chegar até o Senhor. Então nós precisamos de verdade entender o que as Escrituras estão falando para que a gente não venha fazer nada errado, para que nós não venhamos fugir da realidade. E a Bíblia vai dizer para a gente lá em João, no capítulo onde a gente está, capítulo 10 e versículo de número 11, ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, entendeu? Então assim, nós vamos ver, queridos, que o Senhor está dizendo, ele está afirmando que ele é o bom pastor, e ele também está dizendo que o diabo, Satanás, ele veio para roubar, para matar e destruir, pois ele é o pai da mentira. Aí Jesus te conforta, Jesus Cristo te conforta, ele dizendo: olha, eu sou o bom pastor, e eu, como o bom pastor, eu me preocupo com você que é ovelha. Eu quero ver você bem diante de mim. E eu quero te receber nos céus, dizendo: vinde a mim, bendito de meu Pai, ou benditos de meu Pai. Porque, na verdade, quando nós vemos o episódio de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por cada um de nós, nós vamos entender que ele morreu por amor. A Bíblia diz que o amor é um dom muito lindo, é um dom mais precioso que tem. Então o Senhor Jesus, ele morreu por cada um de nós, ele amou a gente de uma maneira tão grandiosa, que foi o amor tão grande, levou à morte. Mas ele sabia também que quando ele morresse, ele ressuscitaria, porque era só um cumprimento da palavra de Deus. Então assim, quando a gente olha para isso, nós vamos ver a vontade de Deus se cumprindo. Quando seu filho Jesus é morto e crucificado, o Pai sabia realmente que ele ressuscitaria e que subiria para o céu novamente, para aguardar o momento de levar a sua igreja para o céu. E quando nós olhamos para esse amor tão grandioso que o Senhor Jesus tem por cada um de nós, por cada ovelha que o Senhor resgatou do mundo tenebroso, digamos assim, dos carrapichos de Satanás, limpou e purificou, deu vestes novas. Nós sabemos, queridos, que nós temos que tratar com amor. Existem muitas pessoas que passaram por este evangelho, nem tanto, eles esqueceram que eles veio para amar o seu próximo e faz tudo errado. Diz que ama, prega o amor, mas não vive, fica desprezando, fica fazendo acepção de pessoas. E essa mensagem bíblica, cheia de nitidez e de esperança, nos traz uma responsabilidade enorme, a ponto de deixar escrita na palavra que qualquer um desses que fizer um dos pequeninos errarem, eles pagarão o preço muito alto. Ou seja, esse pastor, ele é preocupado, ele se preocupa com as suas ovelhas. No entanto, ele vai deixar claro
queridos, ele vai deixar claro que a sua palavra não passa, que passará céus e terra e a sua palavra não há de passar. E ele dizendo que para a gente, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele está dizendo assim, olha, eu sou esse pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, mas eu não vou ficar morto, eu vou voltar, vou estar vivo para defendê-la, para proteger, e é isso que o Senhor tem feito. Pedro diz que ao nosso derredor, que não é ao nosso redor, está Satanás 24 horas de plantão, bramando como leão, tentando achar com que nos tragar. Mas ao nosso redor, que não é ao derredor, ao nosso redor está o Senhor Jesus Cristo, né? Como leão da tribo de Judá, para nos proteger, nos blindar e nos defender dos campos malignos de Satanás. Ou seja, ele nos escuda, mas para que nós possamos estar protegido com esse escudo celeste, estar protegido com a graça de Deus infinita sobre as nossas vidas, nós precisamos realmente entender o que é as Escrituras Sagradas. Porque como que você vai obedecer algo se você não conhece? Então só vai partir de você a obediência à palavra de Deus a partir do momento que você procura entender esta palavra. Só vai ter a possibilidade de você aprender a obedecer quando você passar a ler ou quando você ouvir essa palavra. Mas existe alguém que quer cuidar de você. Jesus Cristo diz que ele é a porta, e no mesmo instante ele diz que está à porta também. É duas coisas que devemos dividir e saber juntar uma coisa com a outra, fazer aquele conjunto de coisas e ferramentas abençoadas para a nossa vida. O Senhor Jesus te ama, Ele tem um projeto maravilhoso na sua vida, Ele quer te abençoar cada vez mais, e você precisa de verdade entender o que Ele quer para a tua vida, como Ele quer te abençoar, de que forma é que Ele quer abençoar você e derramar bênçãos sobre a sua vida. Então pensa nisso. A vontade de Deus é abençoar, e Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou Cícero José, isso foi mais uma palavra de vida e esperança para você aqui no canal Cícero José Oficial. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreve e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Que Deus em Cristo vos abençoe com a bênção do maior milagre, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que faz parte dos nossos telespectadores. Deus abençoe e ilumine a vida de todos cada vez mais com bênção do maior milagre, em nome de Jesus.